O fogo crepitava na lareira com uma intensidade quase hipnótica. Eu observava as chamas dançarem, lambendo o papel que antes continha meu nome impresso em letras douradas. Aquele documento que representava 15 anos da minha vida dedicados aos estudos, às noites em claro, aos plantões intermináveis, aos sacrifícios que nem eu mesma conseguia contar. O diploma de medicina que acabara de ser atirado ali por Ricardo, meu marido, se contorcia entre as labaredas alaranjadas, escurecendo nas bordas antes de se transformar em cinzas. Eu não conseguia desviar o olhar. Havia algo de surreal naquela cena, como se eu estivesse assistindo a um filme ruim, onde a protagonista era humilhada de forma tão grotesca que beirava o caricato. Você não é mais médica, agora é minha esposa. A voz de Ricardo ecoava pela sala de estar da casa, que um dia eu considerei meu lar. Aquele tom de propriedade, de posse absoluta, como se eu fosse um objeto que ele pudesse moldar segundo sua vontade. Ele enfatizara o minha com um orgulho doentio que me fez sentir náusea. Ao lado dele, Gabriela aplaudia. Sim, aplaudia. Aquela mulher de 20 e poucos anos, cabelos loiros platinados, unhas perfeitamente feitas, roupas de marca que eu sabia que Ricardo havia comprado com o dinheiro que teoricamente era nosso. Ela batia palmas como se estivesse assistindo a um espetáculo teatral, com um sorriso no rosto que misturava satisfação e malícia. É isso aí, amor! Mostra pra ela quem manda! Gabriela gritava, sua voz estridente perfurando meus ouvidos como agulhas. Ela se aproximou de Ricardo, envolvendo o braço ao redor da cintura dele com uma familiaridade que já não me machucava mais. Não como antes. Talvez porque naquele momento eu já estivesse além da dor. Ou talvez porque eu soubesse de algo que eles não sabiam. Ricardo ergueu o celular, a câmera apontada para mim. A luz do flash refletia no meu rosto, e eu podia ver minha própria imagem na tela do aparelho dele. Eu estava pálida, os cabelos escuros presos num coque desmanchado, os olhos castanhos fixos nas chamas. Não havia lágrimas, não havia desespero visível, apenas um silêncio que ele interpretou como derrota. Pra você nunca esquecer o seu lugar, Ricardo declarou, ainda filmando. Ele zoom na lareira, capturando o momento exato em que os últimos fragmentos do papel se desintegravam. Seu lugar é aqui, nesta casa, cuidando de mim. Não no hospital, não salvando vidas, não sendo essa médica metida que você acha que é. Você é minha mulher, entendeu? Minha. Eu poderia ter dito tantas coisas naquele momento. Poderia ter gritado, poderia ter chorado, poderia ter me jogado sobre ele e arrancado aquele celular de suas mãos. Mas não fiz nada disso. Apenas continuei olhando para o fogo, minha expressão neutra, minha respiração controlada. Foi então que senti a vibração no bolso do meu jaleco branco que eu ainda usava por baixo do casaco. Meu celular. Uma mensagem. Discretamente, sem desviar os olhos das chamas, levei a mão ao bolso e peguei o aparelho. A tela iluminou mostrando uma notificação. Era do Dr. Henrique Almeida, diretor do Hospital São Lucas, um dos mais renomados da cidade. A mensagem era curta e direta. Confirmado para amanhã, 14 horas. Traga a documentação. Estamos ansiosos. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, se formou nos cantos dos meus lábios. Foi um movimento tão sutil que tenho certeza de que Ricardo não percebeu. Ele estava ocupado demais narrando sua própria vitória para a câmera, explicando para o futuro, ou talvez para si mesmo, como ele havia colocado a esposa no lugar dela. Gabriela ria ao fundo, uma risada aguda e irritante. O que Ricardo não sabia, o que ele jamais poderia imaginar em sua arrogância infinita, era que aquele diploma que acabara de virar cinzas era apenas uma cópia. Uma simples cópia emoldurada que eu mantinha na sala, porque ele insistia em exibir minhas conquistas para as visitas, como se fossem troféus dele. O diploma original, autenticado e intocável, estava guardado num cofre no escritório do meu advogado, junto com outros documentos importantes. Documentos que ele também não sabia que existiam. 15 anos. 15 anos de relacionamento com Ricardo. Conheci ele na faculdade, quando eu estava no 3º ano de medicina e ele cursava administração. Ele era charmoso, atencioso, divertido. Dizia que admirava minha dedicação, minha inteligência, minha determinação. Dizia que queria uma mulher forte ao seu lado. Casamos 2 anos depois, numa cerimônia simples, mas bonita. Eu estava no 5º ano, ele já trabalhava na empresa do pai. Nos primeiros anos, tudo parecia perfeito. Ele me apoiava nos plantões, levava comida quando eu passava noites no hospital, orgulhava-se de dizer que sua esposa era médica. Mas algo mudou. Não sei exatamente quando.
Talvez tenha sido gradual, tão lento que eu não percebi até ser tarde demais. Ele começou a reclamar das minhas ausências. Você passa mais tempo no hospital do que comigo, dizia. Será que seus pacientes são mais importantes do que seu marido? As perguntas vinham carregadas de ressentimento. Eu tentava equilibrar, tentava ser presente, mas a medicina não é uma profissão que permite horários fixos. Emergências acontecem. Vidas precisam ser salvas. Eu não podia simplesmente largar um paciente em estado crítico porque era hora de jantar em casa. Ricardo assumiu a diretoria da empresa do pai há 3 anos. Com o poder veio a arrogância. Ele começou a tratar os funcionários com desprezo, a falar sobre gente que não serve para nada, a se ver como superior. E esse sentimento de superioridade se estendeu para dentro de casa. Ele começou a questionar minhas decisões, a diminuir minhas conquistas, a fazer comentários sobre como qualquer um pode ser médico hoje em dia e como, no final, é o empresário que faz a economia girar. Então veio Gabriela, secretária dele. 24 anos. Loira, magra, sempre maquiada. Ela começou a trabalhar na empresa há 1 ano e meio. Eu percebi a mudança no comportamento de Ricardo quase imediatamente. Ele chegava em casa mais tarde, sempre com desculpas sobre reuniões e relatórios. Começou a cuidar mais da aparência. Academia todo dia, roupas novas, perfume caro. O sexo entre nós se tornou mecânico, distante e eventualmente cessou por completo. Descobri o caso há 6 meses. Não por acaso, não por investigação. Ele foi descuidado. Deixou o notebook aberto na sala, mensagens no WhatsApp à mostra. Conversas explícitas, fotos íntimas, promessas de amor eterno. Vou deixar minha mulher, ele escrevera. Só preciso de um tempo para organizar as coisas. Quando confrontei, ele não negou. Pelo contrário, pareceu quase aliviado por não precisar mais esconder. Gabriela me faz feliz, disse, sem qualquer traço de remorso. Ela me respeita, me admira, não fica o tempo todo no hospital, ignorando meu amor. Eu poderia ter pedido o divórcio naquele momento. Deveria ter pedido. Mas algo me impediu. Talvez fosse o choque. Talvez fosse a necessidade de entender melhor a situação antes de agir. Ou talvez, no fundo, eu já estivesse planejando. Planejando minha saída, minha vingança, minha libertação. Continuei na casa, continuei fingindo que tentaríamos consertar o casamento, enquanto ele ia e voltava de Gabriela sem qualquer discrição. Foi durante esses 6 meses que Dr. Henrique me procurou. Ele era uma lenda na área médica, um cirurgião renomado que havia se tornado diretor do Hospital São Lucas depois de décadas de carreira brilhante. Nos conhecemos num congresso em São Paulo, onde apresentei um estudo sobre técnicas minimamente invasivas em cirurgia cardíaca. Ele se impressionou. Conversamos por horas sobre medicina, sobre o futuro da área, sobre os desafios de gerenciar equipes médicas. 2 semanas depois, recebi um e-mail dele. Uma proposta. Chefe do Departamento de Cirurgia Cardíaca do São Lucas, um dos cargos mais prestigiados da cidade. Salário generoso, autonomia completa, equipe de primeira linha. Eu não aceitei imediatamente. Precisava pensar. Precisava planejar. O Hospital São Lucas ficava do outro lado da cidade, longe do pequeno hospital onde eu trabalhava atualmente. Mudar significaria reestruturar toda a minha vida. Significaria também confrontar Ricardo de uma vez por todas, porque ele jamais aceitaria que eu assumisse um cargo de tamanha responsabilidade. Ele já reclamava do meu trabalho atual. Imagina se eu me tornasse chefe de departamento de um hospital de ponta. Mas quanto mais eu pensava, mais claro ficava. Esta era a minha chance. Não apenas de crescer profissionalmente, mas de recuperar minha vida. De me libertar de um casamento tóxico, de um homem que me via como propriedade, de uma situação que me sufocava mais a cada dia. Comecei a me preparar. Documentei tudo. As mensagens de Ricardo com Gabriela salvas em nuvem. Fotos dos 2 juntos que encontrei no celular dele quando tive acesso. Comprovantes de gastos que ele fizera com ela. Jantares caros, joias, até uma viagem para Cancún que ele disse ser a trabalho, mas que eu descobri ter sido romântica. Conversei com um advogado especializado em divórcio, Dr. Maurício Santos, recomendado por uma colega do hospital. Ele me orientou sobre meus direitos, sobre a divisão de bens, sobre como proteger meu patrimônio. Foi ele quem sugeriu que eu guardasse meu diploma original em seu cofre, junto com outros documentos importantes. Se ele é o tipo de homem que você descreveu, Dr. Maurício dissera, ele pode fazer algo destrutivo quando você anunciar o divórcio. Proteja suas conquistas. Na época, achei exagero. Ricardo era arrogante, era infiel, mas seria capaz de destruir meu diploma? Hoje, olhando para as cinzas na lareira,
Eu agradecia mentalmente Dr. Maurício por sua previsão. A situação explodiu esta noite. Eu havia chegado em casa depois de um plantão de 24 horas. Estava exausta, com fome, querendo apenas um banho e uma cama. Encontrei Ricardo e Gabriela na sala, bebendo vinho, rindo. Ela estava usando um dos meus vestidos. Um vestido caro que eu comprara para um jantar beneficente no ano passado. Algo em mim se rompeu naquele momento. Não foi exatamente raiva. Foi mais uma clareza súbita e absoluta de que eu não pertencia mais àquele lugar, àquela dinâmica. "O que ela está fazendo aqui?" perguntei, minha voz baixa, mas firme. "E por que ela está usando minhas roupas?" Ricardo se levantou, um sorriso cruel no rosto. "Nossa casa, nossa regra. Gabriela mora aqui agora. É minha namorada oficial. E quanto às roupas, bem, você mal usa mesmo. Passa o tempo todo no hospital." Gabriela deu risada. "Ele me disse que você não ia se importar. Afinal, você é tão ocupada salvando vidas que nem percebe o que acontece em casa." Foi aí que eu disse as palavras que mudaram tudo. Não planejei, não pensei. Simplesmente saíram. "Quero o divórcio." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo me encarou, processando a informação. Então, para minha surpresa, ele riu. Uma risada alta, debochada, que ecoou pela sala. "Divórcio? Você quer o divórcio?" Ele se aproximou, o rosto a centímetros do meu. "Você não vai conseguir nada, entende? Esta casa é minha. A empresa é minha. O dinheiro é meu. Você vai sair daqui sem nada, apenas com suas roupinhas de médica e sua arrogância. E sabe o que mais? Vou me certificar de que todos saibam que tipo de esposa você foi. Ausente, fria, obcecada por trabalho. Ninguém vai te querer depois disso." Gabriela aplaudiu novamente. "Bem feito! Ela merece!" Foi então que Ricardo viu o diploma emoldurado na parede. Seus olhos brilharam com uma ideia cruel. Ele caminhou até lá, tirou o quadro da parede e, antes que eu pudesse reagir, abriu a moldura e puxou o diploma. Caminhou até a lareira, onde ainda havia brasas da noite anterior. Jogou mais lenha, atiçou o fogo até que as chamas voltassem fortes. "Você não é mais médica", ele declarou, erguendo o papel acima da cabeça como um troféu. "Agora é minha esposa e vai aprender qual é o seu lugar." E atirou o diploma no fogo. Eu deveria ter sentido desespero. Deveria ter gritado, corrido para salvar o papel das chamas. Mas não senti nada disso, porque eu sabia. Sabia que aquilo era apenas uma cópia. Sabia que meu verdadeiro diploma estava seguro. Sabia que, no dia seguinte, eu teria uma reunião com o Dr. Henrique para assinar meu novo contrato. Sabia que minha vida estava prestes a mudar completamente. Então apenas observei. Observei o fogo consumir o papel. Observei Ricardo filmando tudo com seu celular. Observei Gabriela aplaudir e gritar palavras de incentivo. E quando meu celular vibrou com a mensagem de Dr. Henrique confirmando nossa reunião, eu sorri. Foi um sorriso pequeno, mas Ricardo percebeu. Ele abaixou o celular, franzindo a testa. "Do que você está sorrindo?" ele perguntou desconfiado. Eu não respondi. Apenas guardei meu celular de volta no bolso e comecei a subir as escadas. "Ei, estou falando com você!" ele gritou atrás de mim. Continuei subindo, um degrau de cada vez. Entrei no nosso quarto, que em breve seria apenas o quarto dele, e tranquei a porta. Sentei na cama, finalmente permitindo que as emoções viessem. Mas não eram as emoções que ele esperava que eu sentisse. Não era tristeza, não era desespero. Era alívio. Um alívio profundo e libertador. E também havia excitação. Pela primeira vez em anos, eu estava animada com o futuro. Estava animada para assumir meu novo cargo, para provar meu valor, para reconstruir minha vida longe daquele homem tóxico. Abri meu notebook e comecei a fazer uma lista. Coisas para fazer nos próximos dias. Formalizar o divórcio com o Dr. Maurício. Assinar o contrato com o Hospital São Lucas. Encontrar um novo apartamento. Separar minhas coisas da casa. Informar meus pacientes sobre a mudança. A lista crescia, mas cada item me deixava mais energizada ao invés de sobrecarregada. Ouvi batidas na porta. "Ricardo, abra essa porta agora!" ele exigiu. "Não", respondi calmamente. "Como assim não? Esta é minha casa. E este é meu momento de paz. Você terá a casa toda em breve. Por enquanto, me dê esta noite." Ele bateu mais forte, gritou mais alto, mas eventualmente desistiu. Ouvi passos descendo a escada, ouvi vozes abafadas. Ele provavelmente comentando com Gabriela sobre minha rebeldia. Não me importei. Continuei minha lista, planejando cada detalhe da minha nova vida. Dormi surpreendentemente bem naquela noite.
Talvez fosse a exaustão do plantão. Ou talvez fosse a paz de finalmente ter tomado uma decisão. Acordei cedo, antes do amanhecer. Tomei um banho demorado, me arrumei com cuidado. Escolhi um conjunto social elegante, mas profissional. Calça de alfaiataria azul marinho, blusa branca, blazer. Prendi os cabelos num coque impecável. Maquiagem leve, mas suficiente para esconder os sinais de cansaço. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher diferente da que era ontem. Via uma mulher no controle. Uma mulher pronta para recomeçar. Desci as escadas com minha maleta. Ricardo e Gabriela ainda dormiam, ou pelo menos não estavam à vista. Preparei um café rápido, comi uma torrada. Deixei uma nota na mesa da cozinha. Estarei fora o dia todo. Não me espere para o jantar. Aliás, não me espere mais. Curto, direto, sem emoção. A reunião com o Dr. Henrique estava marcada para as 14h, mas eu tinha outros compromissos antes. Às 9h, encontrei com o Dr. Maurício em seu escritório. Ele já tinha tudo preparado. A papelada do divórcio, a divisão de bens que ele considerava justa, as evidências que eu havia coletado sobre a infidelidade de Ricardo. Você tem certeza? Ele perguntou, me observando atentamente. Depois que iniciamos este processo, não há volta. Tenho absoluta certeza. Respondi sem hesitar. Deveria ter feito isso há meses. Muito bem. Vou protocolar hoje mesmo. Ricardo será notificado oficialmente em 48 horas. Sugiro que você não esteja em casa quando isso acontecer. Não se preocupe. Estarei ocupada começando meu novo emprego. Dr. Maurício sorriu. Sobre isso, o cargo no São Lucas. Parabéns. É uma conquista impressionante. Obrigada. E obrigado por guardar meu diploma original. Você tinha razão sobre Ricardo. Ele queimou a cópia? Ontem à noite. Enquanto filmava e declarava que eu não era mais médica. Dr. Maurício balançou a cabeça, um misto de incredulidade e desgosto. Homens como ele não suportam mulheres bem-sucedidas. É ameaçador para o ego frágil deles. Assinei todos os documentos necessários. Dr. Maurício me garantiu que cuidaria de tudo e me manteria informada sobre cada etapa do processo. Saí de lá me sentindo mais leve, apesar da gravidade da situação. Meu próximo compromisso era no banco. Eu já tinha uma conta separada, mas era hora de formalizar completamente a separação financeira. Transferi todo o meu dinheiro para a conta individual, cancelei os cartões compartilhados, me removi como cotitular das contas conjuntas. A gerente, uma mulher de meia-idade chamada Sandra, me tratou com gentileza e profissionalismo, sem fazer perguntas invasivas. Ela parecia entender exatamente o que estava acontecendo. Força, ela me disse quando terminamos. Você está fazendo a coisa certa. Almocei sozinha num pequeno café perto do Hospital São Lucas. Uma salada leve e um suco natural. Eu estava nervosa, mas era um nervosismo bom. O tipo que vem antes de algo importante e positivo. Enquanto comia, repassei mentalmente tudo o que queria discutir com o Dr. Henrique. Minhas propostas para o departamento, as mudanças que gostaria de implementar, a visão que tinha para elevar ainda mais o padrão de excelência da cirurgia cardíaca. Às 2h, eu estava na recepção do hospital. O prédio era imponente, moderno, com tecnologia de ponta visível em cada detalhe. A recepcionista me reconheceu. Eu já havia estado lá algumas vezes para visitas técnicas e consultas com colegas. Doutora Ana Paula. Ela me cumprimentou com um sorriso caloroso. Dr. Henrique está te esperando. 10º andar, sala 1005. Subi no elevador, meu coração batendo acelerado. Quando as portas se abriram no 10º andar, fui recebida pela secretária de doutor. Henrique, uma senhora elegante de cabelos grisalhos. Doutora Ana Paula, que prazer vê-la novamente. Dr. Henrique pediu que eu a levasse diretamente à sala dele. A sala de Dr. Henrique era espaçosa e sofisticada, com uma vista panorâmica da cidade. Ele se levantou quando entrei, estendendo a mão com um sorriso genuíno. Ana Paula, finalmente! Estava ansioso por este dia. Apertamos as mãos e ele me convidou a sentar numa das poltronas confortáveis ao lado de sua mesa. Trouxe toda a documentação que você pediu, eu disse, abrindo minha maleta e retirando uma pasta organizada. Ele folheou os documentos. Meu diploma original, certificados de especialização, comprovantes de publicações em revistas médicas, cartas de recomendação. Tudo estava impecável, como sempre mantive. Excelente, ele disse, satisfeito. Sabia que podia contar com sua organização. Agora vamos ao que interessa. Ele deslizou um contrato através da mesa. Eu o peguei e comecei a ler. Cada cláusula, cada parágrafo. O salário era ainda mais generoso do que eu imaginava.
Os benefícios incluíam plano de saúde top de linha, não apenas para mim, mas para dependentes. Algo que, ironicamente, se tornaria relevante de uma forma que eu ainda não imaginava completamente. Havia verba para pesquisa, autonomia para montar minha equipe, participação nos lucros do departamento. É perfeito, eu disse quando terminei de ler. Quando posso começar? Que tal segunda-feira? Daqui a 3 dias. Isso te dá tempo para encerrar qualquer pendência no seu emprego atual e se preparar. Segunda-feira é perfeito. Assinei o contrato ali mesmo. Dr. Henrique também assinou. E então ele se levantou, vindo ao meu encontro para um aperto de mão mais formal. Bem-vinda ao Hospital São Lucas, doutora Ana Paula, como chefe do Departamento de Cirurgia Cardíaca. Tenho certeza de que você fará um trabalho excepcional. Obrigada pela confiança, Dr. Henrique. Não vou decepcioná-lo. Saímos da sala e ele me levou para um tour pelo hospital. Conheci parte da equipe que agora estaria sob minha liderança. Vi as salas de cirurgia, equipadas com tecnologia de última geração. Visitei o departamento, que era amplo, bem iluminado, com uma atmosfera de profissionalismo e dedicação. Todos foram receptivos e demonstraram respeito pela minha chegada. Era final de tarde quando deixei o hospital. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Sentei no meu carro por alguns minutos, apenas absorvendo tudo o que havia acontecido. Em menos de 24 horas, minha vida tinha mudado completamente. Eu tinha iniciado o divórcio. Tinha assinado o contrato para o emprego dos meus sonhos. Tinha dado os primeiros passos para reconstruir minha vida longe de Ricardo. Mas eu ainda não tinha terminado. Dirigi até um hotel no centro da cidade. Não era o mais luxuoso, mas era limpo, confortável e, mais importante, longe de Ricardo. Fiz o check-in para 3 noites, tempo suficiente para encontrar um apartamento e organizar minha mudança definitiva. A recepcionista me entregou a chave do quarto 412 com um sorriso profissional. Subi, entrei no quarto e finalmente deixei meu corpo relaxar. Sentei na beirada da cama e, pela primeira vez desde que tudo começou, permiti que as lágrimas viessem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de um capítulo finalmente se encerrando para que outro pudesse começar. Peguei meu celular e liguei para minha melhor amiga, Juliana. Ela era advogada também, trabalhava em outro escritório, mas nos conhecíamos desde a faculdade. Quando ela atendeu, sua voz estava animada. Ana, fazia tempo que você não ligava. Como estão as coisas? Ju, preciso te contar uma coisa. Muitas coisas, na verdade. Passei a próxima hora relatando tudo. O caso de Ricardo com Gabriela. A humilhação de ontem à noite, o diploma queimado, o divórcio que havia iniciado. E, finalmente, o novo emprego no São Lucas. Juliana me ouviu em silêncio, apenas fazendo pequenos sons de compreensão. Quando terminei, houve uma pausa antes dela falar. Meu Deus, Ana, isso é muita coisa. Como você está? Surpreendentemente bem. Acho que estou em choque ainda, mas é um choque bom. Sinto que finalmente acordei de um pesadelo. Esse Ricardo é um monstro. Queimar seu diploma? Sério? Quem faz isso? Um homem inseguro e controlador. Mas isso não importa mais. Em breve ele estará fora da minha vida definitivamente. E esse emprego novo, chefe de departamento no São Lucas. Ana, isso é incrível. Estou tão orgulhosa de você. Conversamos mais um pouco. Juliana oferecendo apoio e me fazendo prometer que a manteria atualizada sobre tudo. Quando desliguei, me senti mais leve ainda. Ter alguém que me apoiava incondicionalmente fazia toda a diferença. Pedi comida no quarto, um prato de salmão com legumes, e comi enquanto assistia a um filme bobo na TV. Algo leve e sem importância, apenas para ocupar minha mente. Depois tomei um banho longo e quente, deixando a água lavar toda a tensão acumulada. Vesti um pijama confortável e me deitei na cama, que era surpreendentemente macia. Pela primeira vez em meses, talvez anos, dormi profundamente, sem interrupções, sem pesadelos, sem acordar no meio da noite com ansiedade. Acordei na manhã seguinte sentindo-me renovada. Era sábado. Tomei café da manhã no hotel, frutas, iogurte, pão integral com queijo branco, e então fui procurar apartamentos. Já tinha feito algumas pesquisas online na noite anterior e selecionado alguns próximos ao Hospital São Lucas. O primeiro que visitei era pequeno demais. O segundo tinha um proprietário desagradável que fez comentários inadequados sobre uma mulher solteira morando sozinha. O terceiro era perfeito. Era um apartamento de 2 quartos no 8º andar de um prédio moderno. Tinha uma sala ampla com varanda, cozinha completa, 2 banheiros
e uma vista linda da cidade. O proprietário, Sr. Marcos, era um senhor de cerca de 60 anos, educado e profissional. Ele me mostrou cada cômodo. Explicou sobre a manutenção do prédio, as áreas comuns, academia, piscina, salão de festas. É um prédio tranquilo, ele explicou. Muitos profissionais, alguns aposentados. Tenho certeza de que a senhora vai gostar. Eu adorei. Quando posso me mudar? Assim que assinarmos o contrato e a senhora fizer o depósito calção. Pode ser ainda hoje, se quiser. Hoje seria perfeito. Voltamos para o apartamento dele, que ficava no mesmo prédio, onde ele tinha todos os documentos necessários. Revisei o contrato cuidadosamente. Dr. Maurício me ensinara bem sobre a importância de ler tudo antes de assinar. Tudo estava em ordem. Assinei. Fiz uma transferência do depósito e do primeiro aluguel ali mesmo. Sr. Marcos me entregou as chaves com um sorriso. Bem-vinda ao prédio, Dr. Ana Paula. Qualquer coisa que precisar, é só me procurar. Passei o resto do sábado comprando itens básicos para o apartamento. Roupa de cama, toalhas, produtos de limpeza, alguns utensílios de cozinha. Não era muito, mas era suficiente para começar. Eu pegaria o resto das minhas coisas da casa de Ricardo aos poucos, ou simplesmente compraria tudo novo. A ideia de recomeçar do zero, de ter um espaço que fosse totalmente meu, sem memórias ruins, era extremamente atraente. No domingo, acordei sabendo que este seria o dia da notificação. Dr. Maurício havia me informado que Ricardo receberia os papéis do divórcio hoje. Eu estava nervosa, mas também curiosa. Como ele reagiria? Ficaria furioso? Tentaria me ligar? Viria me procurar no hotel? Mantive meu celular por perto o tempo todo, mas na maior parte do dia, nada aconteceu. Aproveitei para organizar meu novo apartamento, pendurando roupas, arrumando os armários da cozinha, tornando aquele espaço meu. Foi no final da tarde que meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia, mas o DDD era da nossa cidade. Atendi com cautela. Alô? Doutora Ana Paula? Era uma voz masculina, formal. Sim, sou eu. Aqui é o oficial de justiça Rodrigo Mendes. Estou na residência do Sr. Ricardo Almeida para entregar uma notificação de processo de divórcio. Ele está... Bem, ele está tendo uma reação bastante intensa e está exigindo falar com a senhora. Eu podia ouvir gritos ao fundo. A voz de Ricardo inconfundível, berrando obscenidades. Isso é ridículo! Ela não pode fazer isso comigo. Ela está na minha casa, usando minhas coisas, e agora quer divórcio? Doutora Ana Paula? O oficial continuou. A senhora gostaria de falar com ele? Não, respondi calmamente. Não tenho nada a dizer. O processo já está em andamento. Qualquer comunicação deve ser feita através dos nossos advogados. Entendido. Obrigado, doutora. Ele desligou. Imediatamente meu celular começou a tocar novamente. Ricardo. Ignorei. Ele ligou mais 5 vezes em sequência, todas ignoradas. Então vieram as mensagens. Você está louca? Divórcio? Por quê? Depois de tudo que fiz por você, é assim que você me trata? Você vai se arrepender disso. Vou deixar você sem nada. Gabriela está rindo de você. Diz que você sempre foi patética. Pelo menos responde, sua covarde. Onde você está? Volte para casa agora. As mensagens continuaram, cada uma mais raivosa e desesperada que a anterior. Eu as lia com um distanciamento quase clínico. Não sentia raiva, não sentia tristeza. Apenas uma confirmação de que estava tomando a decisão certa. Este era o verdadeiro Ricardo. Não o homem charmoso que me conquistou anos atrás, mas este homem cruel e controlador que não suportava perder o controle sobre mim. Bloqueei o número dele. Imediatamente ele começou a me ligar de outro número. Bloqueei novamente. E assim continuou por algumas horas, até que finalmente ele desistiu, ou ficou sem números para usar. Juliana me ligou no meio da noite, preocupada. Ana, Ricardo me ligou. Ele está procurando você desesperadamente. Eu sei, bloqueei ele. Ele estava agressivo, falando coisas horríveis sobre você. Eu desliguei na cara dele. Obrigada, Ju. Desculpa ele ter te incomodado. Não precisa se desculpar. Só queria ter certeza de que você estava bem. Você está segura? Estou. Não se preocupe. Ricardo é todo fogo de palha. Quando perceber que não pode me controlar, vai desistir. Se você diz. Mas qualquer coisa me liga, ok? Qualquer hora. Pode deixar. Desliguei e tentei dormir. Mas o sono demorou a vir. Não por medo, mas por adrenalina. Amanhã seria meu primeiro dia no Hospital São Lucas. Meu primeiro dia como chefe de departamento. Meu primeiro dia da minha nova vida.
Segunda-feira amanheceu clara e ensolarada. Acordei às 5 da manhã, muito antes do necessário, mas incapaz de continuar dormindo por pura excitação. Tomei um banho demorado, lavei e sequei os cabelos com cuidado. Apliquei maquiagem profissional. Escolhi um conjunto que transmitia autoridade, mas também acessibilidade. Calça de alfaiataria preta, blusa azul royal, blazer preto, sapatos de salto médio. Prendi parte dos cabelos, deixando alguns fios soltos para suavizar o visual. Quando me olhei no espelho, vi uma líder. Vi a doutora Ana Paula que eu sempre soube que poderia ser, mas que Ricardo constantemente tentava diminuir. Cheguei ao Hospital São Lucas às 7h30. Meu horário oficial era às 8, mas eu queria estar lá cedo, mostrar comprometimento desde o primeiro dia. A recepção já estava movimentada. Pacientes chegando para consultas, médicos trocando de plantão, enfermeiros circulando com eficiência. Subi para o 10º andar onde ficava minha nova sala. Era espaçosa, com uma mesa grande, estantes para livros e arquivos, um sofá para reuniões e uma janela com vista para a cidade. Na porta, uma placa nova e brilhante. Dra. Carter, Ana Paula Mendes, chefe do Departamento de Cirurgia Cardíaca. Entrei e simplesmente fiquei lá por um momento, absorvendo. Isto era real. Isto era meu. Coloquei minha bolsa na mesa e comecei a organizar o espaço. Tinha trazido alguns itens pessoais. Uma foto minha no dia da formatura, um presente que ganhei de uma paciente anos atrás, alguns livros de medicina que sempre me acompanhavam. Estava no meio disso, quando ouvi uma batida na porta. Com licença, doutora. Ana Paula? Era uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos castanhos curtos, jaleco branco impecável, estetoscópio no pescoço. Ela tinha um sorriso caloroso no rosto. Sim, respondi. Sou a doutora Mariana Costa, cardiologista da equipe. Só queria dar as boas-vindas e me colocar à disposição. Se precisar de qualquer coisa, qualquer orientação sobre como as coisas funcionam aqui, é só me chamar. Muito obrigada, doutora Mariana. Isso significa muito. Ela entrou e passamos alguns minutos conversando. Ela me contou sobre a dinâmica do departamento, sobre os outros membros da equipe, sobre os desafios e as vitórias recentes. Era informação valiosa, e eu agradeci a sua generosidade em compartilhar. Ao longo da manhã, outros membros da equipe vieram me cumprimentar. Alguns pareciam genuinamente felizes com minha chegada. Outros eram mais reservados, provavelmente ainda me avaliando. Era esperado. Eu era nova, era jovem comparada a alguns deles, e era mulher numa posição de liderança numa área ainda dominada por homens. Eu teria que provar meu valor, mas estava pronta para isso. Às 10 horas, tive minha primeira reunião de departamento. Todos os cirurgiões cardíacos, cardiologistas e alguns enfermeiros-chave estavam presentes. Sentei na cabeceira da mesa de reuniões, Dr. Henrique ao meu lado para me apresentar oficialmente. Bom dia a todos, Dr. Henrique começou. Como vocês sabem, estamos iniciando uma nova fase no Departamento de Cirurgia Cardíaca. Tenho o prazer de apresentar oficialmente a doutora Ana Paula Mendes, nossa nova chefe de departamento. Ana Paula vem com credenciais impressionantes, anos de experiência em cirurgias complexas e várias publicações em revistas médicas de prestígio. Tenho certeza de que, sob sua liderança, nosso departamento alcançará níveis ainda mais altos de excelência. Ele se virou para mim, indicando que era minha vez de falar. Levantei-me, olhando para cada rosto ao redor da mesa. Obrigada, Dr. Henrique. E obrigada a todos por estarem aqui. Sei que mudanças de liderança podem ser desafiadoras, mas quero deixar claro que não estou aqui para revolucionar tudo da noite para o dia. Estou aqui para ouvir, aprender com a experiência de vocês e juntos encontrarmos maneiras de continuar oferecendo o melhor atendimento possível aos nossos pacientes. Minha porta estará sempre aberta. Quero criar um ambiente onde todos se sintam à vontade para compartilhar ideias, preocupações e sugestões. Porque no final das contas, não importa quem está no comando. O que importa são os pacientes que contam conosco. Vi alguns acenos de aprovação, alguns sorrisos. Era um bom começo. A reunião continuou com discussões sobre casos atuais, cirurgias programadas, equipamentos que precisavam de manutenção ou atualização. Eu ouvia atentamente, fazendo anotações, fazendo perguntas quando necessário. No final, senti que tinha uma boa visão geral do departamento e dos desafios que enfrentaríamos. O resto do dia foi uma sucessão de reuniões, com o departamento de enfermagem, com o setor administrativo, com outros chefes de departamento. Conheci mais pessoas do que conseguiria lembrar os nomes imediatamente, mas fiz questão de ser atenciosa com todos.
Almoçar foi rápido. Apenas um sanduíche que comi na própria sala enquanto revisava prontuários. Eram quase 6 da tarde quando finalmente tive um momento de respiro. Estava me preparando para ir embora quando meu celular tocou. Era Dr. Maurício. Ana Paula, temos novidades. O que aconteceu? Ricardo está contestando o divórcio. Alega abandono de lar da sua parte e está exigindo pensão. Eu quase ri. Pensão? Ele tem uma empresa e ganha mais que eu. Eu sei. É claramente uma tática de intimidação. Ele também está exigindo que você volte para a casa e que retirem a notificação de divórcio. Isso não vai acontecer. Eu sei. Só estou te informando. Vamos contestar tudo isso facilmente. Temos evidências mais do que suficientes da infidelidade dele, do tratamento abusivo e da sua independência financeira. Mas prepare-se, Ana. Isso pode ficar feio antes de melhorar. Estou preparada. Desliguei e fiquei olhando para a cidade pela janela da minha sala. Ricardo estava lutando, como eu esperava. Mas ele não sabia com quem estava lidando. Não era mais a Ana Paula submissa que aceitava seus abusos calada. Era a doutora Ana Paula Mendes, chefe de departamento de um dos hospitais mais prestigiados da cidade. E eu não tinha mais nada a perder. Os dias seguintes foram uma rotina intensa, mas gratificante. Eu chegava ao hospital cedo e saía tarde. Participava de cirurgias, supervisionava a equipe, atendia pacientes em casos complexos que requeriam minha expertise. À noite, voltava para meu apartamento, preparava um jantar simples e estudava sobre novas técnicas e procedimentos. Estava completamente imersa no trabalho. E isso era exatamente o que eu precisava. Ricardo continuava tentando me contactar, mas agora através do advogado dele. Cada comunicação era mais absurda que a anterior. Ele exigia metade do meu salário. Alegava que havia investido na minha carreira e merecia retorno. Exigia que eu pagasse as contas da casa onde ele agora morava com Gabriela. Dr. Maurício rebatia cada argumento com facilidade, apresentando evidências da independência financeira que eu sempre mantive, dos gastos excessivos que Ricardo fazia com a amante usando dinheiro que deveria ser nosso, da infidelidade comprovada. Foi na minha segunda sexta-feira no São Lucas que algo interessante aconteceu. Eu estava revisando alguns exames quando minha secretária Paula bateu na porta. Doutora Ana Paula, tem um senhor na recepção perguntando por você. Diz que é urgente. Quem é? Ele disse que o nome é Ricardo Almeida. Meu estômago apertou por um segundo. Ricardo estava aqui? No hospital? Diga a ele que eu não posso recebê-lo. Se ele insistir, chame a segurança. Paula acenou e saiu. Fiquei tensa, esperando. Alguns minutos depois, ela voltou. Ele foi embora, mas deixou um recado. Disse que você vai se arrepender de estar fazendo isso com ele. Obrigada, Paula. Quando ela saiu, deixei escapar um suspiro longo. Então Ricardo estava apelando para a intimidação presencial agora. Peguei o telefone e liguei para Dr. Maurício, relatando o ocorrido. Isso é assédio, ele disse imediatamente. Vou incluir no processo. Se ele aparecer aí de novo, documente tudo e, se possível, peça que a segurança registre. Isso só fortalece nosso caso. Naquela noite, quando voltei para o apartamento, encontrei flores na porta. Um buquê enorme de rosas vermelhas. Não havia cartão. Não precisava. Eu sabia quem havia mandado. Joguei as flores no lixo sem cerimônia e entrei no apartamento trancando a porta com cuidado. No sábado, decidi finalmente ir buscar algumas das minhas coisas na antiga casa. Liguei para Juliana, pedindo que me acompanhasse. Não queria estar sozinha caso o Ricardo estivesse lá. Chegamos lá por volta das 11 da manhã. A casa estava silenciosa. Usei minha chave para entrar, chamando antes. Ricardo? Gabriela? Alguém em casa? Silêncio. Aparentemente eles tinham saído. Melhor assim. Juliana me ajudou a empacotar roupas, sapatos, alguns objetos pessoais, fotos da minha família, livros, documentos que ainda estavam lá. Carregamos tudo para o carro em várias viagens. Estava na última, pegando algumas coisas do banheiro, quando ouvi a porta da frente se abrir. Ana Paula? Era a voz de Ricardo. Ele parecia surpreso. Desci as escadas com minha caixa de itens do banheiro. Juliana estava ao meu lado, protetora. Ricardo estava na sala, Gabriela grudada no braço dele. Ele tinha olheiras profundas, o rosto abatido. Gabriela, por outro lado, parecia triunfante. O que você está fazendo aqui? Ricardo perguntou. Buscando minhas coisas. Ainda tenho direito a isso. Suas coisas? Tudo aqui é meu. Não, Ricardo. Minhas roupas são minhas. Meus livros são meus. Meus documentos são meus. E agora, se nos dá licença,
Já terminamos. Comecei a caminhar em direção à porta, mas Ricardo bloqueou meu caminho. Você não vai embora assim. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Qualquer comunicação deve ser através dos advogados. Ana, por favor. Sua voz mudou, ficando quase suplicante. Não precisa ser assim. Podemos resolver isso. Você volta, esquecemos esse divórcio ridículo e voltamos ao normal. Dá voltar ao normal? Repeti incrédula. Você queimou meu diploma, Ricardo. Disse que eu não era mais médica. Trouxe sua amante para morar na nossa casa. Me humilhou de todas as formas possíveis. E você acha que eu vou voltar? Eu estava com raiva, você me provocou. Eu provoquei pedindo o divórcio de um marido infiel? Gabriela interferiu, sua voz estridente. Você é uma egoísta. Só pensa na sua carreira, no seu trabalho. Ricardo merecia alguém melhor. Juliana deu um passo à frente. E você acha que é essa pessoa melhor? Uma amante que destrói casamentos? Cala a boca! Gabriela gritou. Você não sabe de nada. Eu sei o suficiente. Juliana retrucou. Calma, mas firme. Ricardo ergueu as mãos. Chega! Todos vocês! Chega! Ele se virou para mim. Ana, vamos conversar sozinhos. Só nós dois. Não. Por favor. Não, Ricardo. Acabou. Aceite isso. Tentei passar por ele novamente, e desta vez ele me segurou pelo braço. Não com força, mas o suficiente para me deter. Me solta, eu disse, minha voz baixa, mas carregada de aviso. Só me escuta por 5 minutos. Me solta agora. Juliana já estava com o celular na mão. Ricardo, se você não soltar ela agora, eu ligo para a polícia. Ele me olhou nos olhos, e por um momento vi algo parecido com desespero. Então ele me soltou, dando um passo para trás. Você vai se arrepender, ele disse. Mas sua voz estava vazia de convicção. A única coisa que eu me arrependo é de não ter feito isso antes. Saímos da casa carregando a última caixa. Coloquei tudo no porta-malas do carro e entrei no banco do motorista. Juliana no passageiro. Antes de ligar o motor, olhei uma última vez para a casa. Ricardo estava na janela, observando. Gabriela apareceu ao lado dele, dizendo algo que eu não conseguia ouvir. Virei a chave, liguei o motor e dirigi para longe. Para longe daquela casa, daquele casamento, daquela vida que nunca mais seria minha. Você está bem? Juliana perguntou depois de alguns minutos de silêncio. Estou, respondi. E era verdade. Melhor do que estive em muito tempo. Chegamos ao meu apartamento e descarregamos tudo. Juliana me ajudou a organizar, e depois pedimos pizza e abrimos uma garrafa de vinho. Sentamos na varanda do meu apartamento, olhando para a cidade iluminada, conversando sobre tudo e nada. Você sabe que está fazendo a coisa certa, né? Juliana disse em certo ponto. Eu sei. E esse emprego novo, como está sendo? Incrível, desafiador, cansativo, mas incrível. Sinto que finalmente estou no lugar certo. Estou tão orgulhosa de você, Ana. Obrigada, Ju. Por tudo. Por estar aqui, por me apoiar, por ser minha amiga. Sempre. Brindamos, o som das taças tilintando na noite silenciosa. Naquele momento, sentada na varanda do meu apartamento, com minha melhor amiga ao lado, uma carreira promissora pela frente e um casamento tóxico finalmente terminando, eu me senti completa. Não da maneira que imaginei que seria. Não com um final de conto de fadas, mas com algo melhor. Liberdade. Liberdade para ser quem eu realmente era. Para perseguir meus sonhos sem alguém constantemente tentando me diminuir. Para construir uma vida nos meus próprios termos. Nos dias seguintes, mergulhei ainda mais no trabalho. Realizei minha primeira cirurgia cardíaca complexa como chefe de departamento. Uma substituição de válvula mitral em um paciente de 63 anos. A cirurgia foi um sucesso e a equipe trabalhou comigo perfeitamente. Depois, quando o paciente estava se recuperando bem na UTI, recebi elogios de vários colegas. Era uma sensação boa, de realização, de competência reconhecida. Foi na 3ª semana no hospital que algo inesperado aconteceu. Eu estava no meu consultório, revisando os resultados de alguns exames, quando Paula entrou com uma expressão estranha no rosto. Doutora Ana Paula, tem uma situação um pouco delicada. O que foi? Um paciente chegou para uma consulta cardiológica de rotina. Quando ele preencheu a ficha, eu reconheci o nome. É Ricardo Almeida. Senti meu estômago dar um nó. Meu marido? Ex-marido. Tecnicamente. Sim. Ele está na sala de espera. Aparentemente não sabia que você trabalhava aqui agora. Respirei fundo, processando a informação. Que coincidência absurda. Ou talvez não fosse coincidência. Talvez ele tivesse descoberto onde eu trabalhava.
e estivesse tentando me confrontar de novo. Mas não. Ele tinha uma consulta marcada. Isso não era algo que se fazia de última hora. Quem é o médico responsável pela consulta dele? Perguntei. Paula verificou o tablet. Dr. Roberto Fernandes. Doutor. Roberto era um dos cardiologistas mais experientes da equipe. Um homem sério, competente, de seus 50 anos. Ok. Deixe a consulta seguir normalmente. Não interfira. Só me mantenha informada se algo acontecer. Claro, doutora. Ela saiu e eu fiquei ali, tentando processar meus sentimentos. Havia uma ironia perturbadora na situação. Ricardo, que havia queimado meu diploma e declarado que eu não era mais médica, estava agora num hospital onde eu era chefe de departamento. Mas eu não podia me envolver pessoalmente. Ele era um paciente, e todo paciente merecia atendimento profissional, independente de nossa história pessoal. Continuei trabalhando, mas parte da minha atenção estava voltada para o que acontecia nos consultórios abaixo. Cerca de 1 hora depois, Paula voltou. A consulta terminou. Dr. Roberto pediu alguns exames. Aparentemente, Ricardo tem histórico familiar de problemas cardíacos e estava tendo alguns sintomas. Dores no peito, falta de ar. Nada grave por enquanto. Mas Dr. Roberto quer investigar. Entendo. Obrigada por me manter informada. Durante o resto do dia, não consegui parar de pensar nisso. Ricardo tinha problemas cardíacos? Ele nunca tinha mencionado isso antes. Mas então, nos últimos anos, nós mal conversávamos sobre coisas importantes. Nossa comunicação havia se deteriorado a um nível tão básico que eu provavelmente não saberia se ele estivesse doente. Quando estava saindo do hospital no final do dia, encontrei Dr. Roberto no elevador. Boa noite, doutora Ana Paula. Ele me cumprimentou. Boa noite, doutor Roberto. Paula me informou que você atendeu um paciente hoje. Ricardo Almeida. Ele me olhou com compreensão. Sim. Paula mencionou que ele é seu ex-marido. Espero que não tenha sido desconfortável para você. Não, está tudo bem. Eu só queria saber... É algo sério? Dr. Roberto hesitou. Você sabe que eu não posso discutir detalhes de pacientes, mesmo com você sendo chefe de departamento. Mas posso dizer que ele precisa fazer alguns exames. Pode ser apenas ansiedade e estresse manifestando como sintomas físicos, ou pode ser algo que precisa de atenção. Entendo. Obrigada. Dirigi para casa com pensamentos confusos. Parte de mim sentia uma satisfação sombria. Ricardo, que havia tentado destruir minha carreira médica, agora dependia de médicos, possivelmente até da instituição que eu liderava, para sua saúde. Mas outra parte de mim, a parte que havia estudado medicina para ajudar pessoas, sentia preocupação genuína. Não importava o que ele havia feito comigo, eu não desejaria problemas de saúde a ninguém. No dia seguinte, estava em uma reunião administrativa quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de Dr. Maurício. Ricardo retirou o pedido de pensão e está aceitando os termos do divórcio. Parece que ele finalmente entendeu que não vai ganhar essa batalha. Senti um alívio profundo. Finalmente. Isso significava que o divórcio poderia ser finalizado em algumas semanas, sem toda a guerra judicial que eu temia. Respondi rapidamente. Ótima notícia. Obrigada por tudo. Mas então, uma parte cínica de mim pensou: será que a mudança de atitude de Ricardo tinha algo a ver com a consulta de ontem? Será que perceber que estava num hospital onde eu tinha poder havia mudado sua perspectiva? Sacudi a cabeça. Não importava. O importante era que essa fase estava finalmente terminando. As semanas seguintes foram mais tranquilas. O divórcio avançava sem maiores problemas. Ricardo parou de me contactar, parou de aparecer no hospital, parou com as ameaças através do advogado. Era como se ele tivesse finalmente desistido e seguido em frente. Gabriela, presumivelmente, estava satisfeita por ter vencido, embora o prêmio fosse um homem controlador e infiel. No hospital, eu estava me estabelecendo cada vez mais. Implementei algumas mudanças no departamento. Nada radical, mas melhorias em processos, atualização de protocolos, investimento em treinamento da equipe. Os resultados começaram a aparecer. Nossos números de sucesso em cirurgias complexas aumentaram. O tempo médio de recuperação dos pacientes diminuiu. Recebemos feedback positivo de pacientes e familiares. Dr. Henrique me chamou em seu escritório numa tarde de sexta-feira. Ana Paula, quero te parabenizar. Em apenas 1 mês, você já fez uma diferença significativa no departamento. Os números são impressionantes. Obrigada, Dr. Henrique. Mas é mérito da equipe toda. Eu só estou coordenando. Não seja modesta. Liderança importa, e você está provando ser uma líder excelente. Aliás, tenho uma proposta para você. Ele me entregou uma pasta.
Dentro havia informações sobre um congresso internacional de cirurgia cardíaca que aconteceria em Boston dali a 3 meses. Quero que você represente o hospital. Apresente nosso trabalho, faça networking, traga novas ideias. O hospital cobre todas as despesas. Folheei a pasta, sentindo uma emoção crescente. Boston. Um congresso internacional. Esta era uma oportunidade incrível. Eu adoraria. Obrigada pela confiança. Você merece, Ana Paula. Continue assim. Saí do escritório dele praticamente flutuando. Liguei para Juliana assim que cheguei em casa para contar as novidades. Boston? Meu Deus, Ana, isso é incrível. Eu sei. Mal posso acreditar. Há alguns meses atrás, minha vida estava desmoronando. E agora? E agora você está exatamente onde deveria estar. Vivendo sua melhor vida, sendo reconhecida pelo seu talento e livre daquele idiota. Rimos juntas e então Juliana perguntou: e o divórcio? Como está? Dr. Maurício disse que deve ser finalizado nas próximas 2 semanas. Ricardo aceitou tudo sem contestar mais. Finalmente. Você vai fazer alguma coisa para comemorar? Não sei. Talvez apenas um jantar tranquilo. Não quero grande coisa. Bem, quando for oficial me avisa. Vamos comemorar sua liberdade adequadamente. 2 semanas depois, num dia chuvoso de quinta-feira, recebi a ligação que estava esperando. Dr. Maurício, sua voz profissional, mas com um toque de satisfação. Ana Paula, está feito. O juiz homologou o divórcio hoje. Você está oficialmente livre. Fechei os olhos, deixando a informação penetrar. Livre. Oficialmente livre. Obrigada, Dr. Maurício. Por tudo. Você foi essencial nesse processo. Foi um prazer ajudá-la. E parabéns pela nova fase da sua vida. Tenho certeza de que será brilhante. Quando desliguei, sentei na minha cadeira do escritório e apenas respirei por alguns momentos. Era estranho. Não sentia euforia. Não sentia tristeza. Sentia paz. Uma paz profunda e completa. O capítulo havia se fechado oficialmente. 15 anos de relacionamento, dissolvidos legalmente com uma assinatura e um carimbo judicial. Juliana insistiu em comemorar. Então, naquele final de semana, fomos a um restaurante italiano elegante no centro da cidade. Pedimos vinho, massa, sobremesa. Conversamos sobre tudo. Trabalho, planos futuros, viagens que queríamos fazer. Sabe o que você deveria fazer? Juliana disse enquanto saboreava seu tiramisu. Deveria começar a sair com pessoas. Namoros, encontros casuais, sei lá. Você está solteira e livre. Ri. Ju, eu literalmente acabei de me divorciar. Não estou pensando em relacionamentos agora. Não precisa ser nada sério. Só diversão. Você merece se divertir. Talvez. Mas não agora. Agora eu só quero focar no meu trabalho, na minha carreira. Relacionamentos podem esperar. Se você diz. Mas quando estiver pronta, me avisa. Conheço algumas pessoas solteiras interessantes. Mudamos de assunto, mas a ideia ficou na minha cabeça. Namoro. Era estranho até pensar nisso. Fiquei com Ricardo por tanto tempo que mal lembrava como era estar no mercado de relacionamentos. E, sinceramente, não tinha certeza se queria voltar tão cedo. Estava gostando da minha independência, da liberdade de tomar decisões pensando apenas em mim mesma. O trabalho continuava intenso, mas gratificante. Realizei várias cirurgias complexas, todas com sucesso. Comecei a escrever um artigo sobre técnicas minimamente invasivas em cirurgia de válvulas cardíacas, algo que eu queria apresentar no Congresso de Boston. A pesquisa me consumia nas horas vagas, mas era uma consumição boa, produtiva. Foi um mês depois do divórcio finalizado que algo interessante aconteceu. Estava no hospital, revisando alguns prontuários, quando Paula entrou com sua expressão de "temos uma situação". Doutora Ana Paula, Ricardo Almeida está aqui novamente. Levantei os olhos. Outra consulta? Não exatamente. Ele pediu para falar com você. Disse que é importante. Suspirei. Diga a ele que não tenho nada a discutir. Se for algo relacionado ao divórcio, ele pode falar com o advogado dele. Ele disse que não é sobre o divórcio. É sobre a saúde dele. Hesitei. Se era sobre saúde, tecnicamente era assunto profissional, não pessoal. Mas eu ainda não queria vê-lo. Não ainda. Talvez nunca. Ele pode marcar consulta com qualquer um dos nossos cardiologistas. Eu não posso atendê-lo pessoalmente. Conflito de interesses. Paula acenou e saiu. Pensei que isso seria o fim, mas 10 minutos depois, ela voltou com o Dr. Roberto. Ana Paula. Dr. Roberto começou, parecendo desconfortável. Ricardo Almeida insiste em falar com você. Ele está bem agitado e está dizendo que precisa discutir algo importante sobre o tratamento dele.
Dr. Roberto, você sabe que eu não posso estar envolvida no tratamento dele. Nossa história pessoal torna isso inadequado. Eu sei. Mas talvez se você apenas ouvisse o que ele tem a dizer, apenas como chefe de departamento, não como médica tratante dele. Pensei por um momento. Não queria fazer isso. Não queria ver Ricardo. Mas se ele estava realmente preocupado com sua saúde, e se eu me recusasse a ouvi-lo, isso poderia causar problemas não apenas para mim, mas para o hospital. Eu tinha que ser profissional, mesmo quando era difícil. Está bem, mas você fica presente durante a conversa. E deixo claro que não vou discutir nada pessoal. Claro! Eles me levaram a uma sala de reuniões pequena. Ricardo estava lá, sentado, parecendo muito diferente do homem arrogante que havia queimado meu diploma semanas atrás. Ele estava mais magro, pálido, com olheiras profundas. Quando me viu entrar, ele se levantou. Ana Paula, obrigado por concordar em me ver. Ricardo, Dr. Roberto disse que você quer discutir seu tratamento, mas preciso deixar claro que eu não sou sua médica. Qualquer questão médica deve ser direcionada a Dr. Roberto ou outro profissional adequado. Eu sei. Eu precisava falar com você sobre o plano de saúde. O plano de saúde? Ele sentou novamente, passando as mãos pelo rosto. Eu tenho um problema cardíaco. Não é grave ainda, mas precisa de acompanhamento constante, medicação cara e possivelmente cirurgia no futuro. Meu plano de saúde antigo não cobre tudo o que eu preciso. Dr. Roberto sugeriu que eu mudasse para o plano corporativo do hospital, que tem cobertura completa. E então entendi. O plano corporativo do Hospital São Lucas era oferecido a funcionários e seus dependentes. E, ironicamente, agora que eu era chefe de departamento, eu tinha acesso a esse plano. Mas Ricardo não era meu dependente. Não mais. Éramos divorciados. Ricardo, nós somos divorciados. Você não tem mais direito ao meu plano como dependente. Eu sei, mas doutor... Roberto disse que há uma cláusula. Ex-cônjuges podem manter o plano por até 1 ano após o divórcio, se houver necessidade médica comprovada. Eu tenho essa necessidade. Olhei para Dr. Roberto, que acenou confirmando. É verdade. É uma cláusula de proteção para garantir que divórcios não deixem pessoas sem cobertura médica em momentos críticos. A ironia era tão absurda que eu quase ri. Ricardo, que havia tentado me humilhar, que havia queimado meu diploma, que havia dito que eu não era mais médica, agora estava pedindo para depender do meu cargo médico para sua saúde. O universo tinha um senso de humor cruel. Você entende a ironia disso? Não entende, Ricardo? Eu disse, minha voz baixa, mas firme. Ele olhou para baixo. Eu entendo. E eu sei que não tenho direito de pedir nada a você. Mas, Ana, eu estou assustado. Os médicos não sabem exatamente o que eu tenho ainda. Pode ser algo simples. Pode ser algo sério. E sem o plano adequado, eu não consigo fazer todos os exames e tratamentos necessários. Olhei para ele. Realmente olhei. Pela primeira vez em semanas. Vi um homem diminuído. Não pela doença, mas pela realidade. A arrogância havia desaparecido, substituída por medo genuíno. E apesar de tudo que ele havia feito, apesar de toda a dor que ele havia causado, eu era médica. Jurei ajudar pessoas, não deixá-las sofrer por vingança pessoal. Doutor Roberto, qual é o procedimento para ativar essa cláusula? Você precisa assinar uma autorização. E Ricardo precisa comprovar a necessidade médica, o que já fizemos com os exames que ele fez. Respirei fundo. Está bem. Eu assino. Mas com uma condição, Ricardo. Você não tenta me contactar a não ser que seja estritamente necessário e relacionado ao tratamento médico. Você não aparece no meu escritório. Você não me liga. Você não manda mensagens. Acabou a parte pessoal entre nós. Entendido? Entendido. E Ana, obrigado. Sério. Eu sei que não mereço. Você não merece. Mas eu não sou você. Eu não deixo pessoas sofrerem só porque elas me machucaram. Assinei os papéis ali mesmo. Dr. Roberto os recolheu e saiu da sala com Ricardo. Fiquei sozinha por alguns minutos, processando o que havia acabado de acontecer. 48 horas. Foi o que Dr. Maurício havia dito. 48 horas depois de assinar como chefe de departamento, o plano de saúde de Ricardo passou a depender do meu cargo. E agora, oficialmente, ele dependia de mim para seu tratamento médico. Não era a vingança que eu havia imaginado. Não havia satisfação sádica nisso. Apenas uma constatação da reviravolta absurda que a vida havia dado. Mas eu havia feito o que era certo. Porque no final, eu não era definida pelas ações horríveis de Ricardo. Era definida pelas minhas próprias escolhas, pela minha integridade, pela minha humanidade.
Voltei para meu escritório e continuei meu trabalho. Porque era isso que eu fazia. Eu salvava vidas. Mesmo quando essas vidas pertenciam a pessoas que não me trataram bem. Porque eu era médica. E ele havia tentado queimar isso de mim, mas não conseguiu. Nunca conseguiria. Nos dias seguintes, mergulhei ainda mais no trabalho. O artigo para o Congresso de Boston estava tomando forma. Eu estava animada com a possibilidade de apresentar minha pesquisa para uma audiência internacional. Era uma oportunidade de colocar não apenas meu nome, mas o nome do Hospital São Lucas no mapa global da cirurgia cardíaca. Juliana notou minha dedicação obsessiva. Ana, você está trabalhando demais. Quando foi a última vez que você tirou um dia de folga de verdade? Não sei. Algumas semanas? Isso não é saudável. Você precisa de equilíbrio. Eu sei, Ju. Mas eu gosto do que faço. E tenho tanto que quero alcançar. Eu entendo. Só não se esqueça de viver também, ok? Prometi a ela que tentaria encontrar equilíbrio. Mas a verdade era que o trabalho era minha terapia. Era onde eu me sentia competente, valorizada, no controle. No trabalho, eu não era a mulher que havia sido humilhada por um marido infiel. Eu era a doutora Ana Paula Mendes, chefe de departamento, cirurgiã respeitada, líder de equipe. Foi numa noite em que estava trabalhando até tarde, revisando dados para meu artigo, que recebi uma ligação inesperada. Era de um número que eu não conhecia, mas o DDD era internacional. Atendi com curiosidade. Alô? Doutora Ana Paula Mendes? A voz era masculina, com sotaque americano. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. James Mitchell. Sou do Massachusetts General Hospital, em Boston. Recebi seu abstract para o congresso que acontecerá aqui em alguns meses. Meu coração acelerou. Massachusetts General era um dos hospitais mais prestigiados do mundo. Sim, Dr. Mitchell. É uma honra falar com o senhor. A honra é minha. Seu trabalho sobre técnicas minimamente invasivas é fascinante. Eu estava me perguntando se você teria interesse em expandir essa apresentação. Talvez até conduzir um workshop prático durante o congresso. Um workshop? Isso era ainda mais significativo do que apenas apresentar um paper. Eu adoraria, Dr. Mitchell. Seria uma oportunidade incrível. Excelente! Vou enviar os detalhes por e-mail. E, doutora Mendes, se você não se importa que eu pergunte, você já considerou oportunidades nos Estados Unidos? Estamos sempre procurando talentos como você. Fiquei sem palavras por um momento. Ele estava oferecendo uma possibilidade de trabalhar em Boston? Eu não tinha considerado honestamente. Mas é algo interessante. Não precisa decidir agora, é claro. Apenas algo para pensar. Conversamos mais durante o congresso. Quando desliguei, fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. Boston, Massachusetts General Hospital. Oportunidades internacionais. Minha carreira estava decolando de maneiras que eu nunca havia imaginado. E tudo porque eu havia tido a coragem de sair de um relacionamento tóxico e perseguir meus sonhos. Pensei em Ricardo, pensando em como ele havia tentado me prender, me diminuir, apagar minha identidade como médica. Se eu tivesse ficado com ele, se eu tivesse aceitado ser apenas a esposa, nada disso estaria acontecendo agora. Eu estaria em casa, provavelmente infeliz, assistindo minha carreira definhar enquanto ele vivia sua vida com Gabriela nas sombras. Mas eu não tinha ficado. Eu havia saído. Eu havia lutado. E agora, estava colhendo os frutos dessa coragem. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções e conquistas. Meu artigo foi aceito não apenas para a apresentação, mas também para publicação em uma das principais revistas de cirurgia cardíaca do mundo. Quando recebi o e-mail de confirmação, tive que ler 3 vezes para ter certeza de que era real. Liguei para o Dr. Henrique imediatamente, quase gritando de emoção no telefone. Ele riu, sua voz carregada de orgulho paternal. Eu sabia que você conseguiria, Ana Paula. Sabia desde o primeiro dia. No hospital, minha equipe comemorou comigo. Alguém trouxe champanhe, outro trouxe um bolo. Fizemos um pequeno brinde na sala de reuniões, todos genuinamente felizes pela conquista. Era uma sensação boa, estar cercada de pessoas que me apoiavam, que reconheciam meu valor. Tão diferente de estar com alguém que constantemente tentava me diminuir. Juliana insistiu em fazer um jantar especial de comemoração. Ela convidou algumas das nossas amigas da faculdade, pessoas que eu havia meio que perdido contato durante os anos com Ricardo, que nunca gostou muito que eu saísse com as amigas. Foi uma noite maravilhosa, cheia de risadas, histórias antigas e planos para o futuro. Uma das minhas amigas, Carla, que era também médica, comentou algo que ficou na minha cabeça. Sabe, Ana, você está diferente. Mais leve, mais você. Durante os últimos anos com Ricardo,
Era como se você estivesse apagada. Mas agora, você está brilhando. Suas palavras me tocaram profundamente porque eram verdadeiras. Eu estava diferente. Estava mais eu mesma do que havia sido em muito tempo. E isso não tinha nada a ver com ter um homem na minha vida, mas tudo a ver com ter me libertado de um que me machucava. Enquanto isso, o tratamento de Ricardo continuava. Ele vinha ao hospital regularmente para consultas e exames. Verdade seja dita, doutor. Roberto descobriu que ele tinha uma arritmia cardíaca que precisava de monitoramento constante e medicação. Não era algo imediatamente fatal, mas era sério o suficiente para requerer cuidados contínuos. Ricardo sempre foi educado nos encontros breves que tivemos nos corredores do hospital. Não mais aquele homem arrogante que me desafiava, mas alguém humilde, quase submisso. Parte de mim sentia pena, mas a maior parte de mim estava apenas grata por ter saído quando saiu. Paula me informava discretamente sobre as visitas dele. Ricardo Almeida está aqui para consulta, ela diria. E eu simplesmente acenava, tomando nota mental de evitar aquela área do hospital naquele horário. Não por medo, mas porque não havia necessidade de contato. Nossos caminhos ainda se cruzavam no papel. Ele como paciente beneficiário do meu plano, eu como a chefe do departamento. Mas fisicamente, mantínhamos distância. Uma tarde, porém, o inevitável aconteceu. Eu estava saindo do elevador no térreo, indo para o estacionamento, quando quase esbarrei em Ricardo, que estava entrando. Gabriela estava com ele, segurando seu braço. Ela me viu primeiro, seus olhos se arregalando levemente. Ricardo se virou e me viu. Ana Paula, ele disse, sua voz neutra. Ricardo, respondi do mesmo jeito. Gabriela me olhou de cima a baixo, seu nariz empinado com desdém. Ela estava usando roupas caras, maquiagem pesada, mas havia algo de desesperado em seu olhar. Como se ela precisasse constantemente provar que era melhor do que eu. Vamos, amor, ela disse, puxando Ricardo. Não queremos nos atrasar. Eles entraram no elevador e eu continuei meu caminho. Não senti raiva, não senti dor. Apenas uma espécie de indiferença benevolente. Eles não significavam mais nada para mim. Eram apenas duas pessoas que passaram pela minha vida e que agora estavam firmemente no meu passado. O Congresso de Boston se aproximava rapidamente. Eu estava nervosa, mas animada. Seria minha primeira grande apresentação internacional. Dr. Henrique me deu uma semana de folga para a viagem, garantindo que tudo estaria bem coberto na minha ausência. Comprei roupas novas, profissionais, mas elegantes. Preparei minha apresentação com obsessivo cuidado, revisando cada slide, cada palavra, cada dado. Juliana me levou ao aeroporto. Antes de passar pela segurança, ela me abraçou forte. Vai lá e arrasa, Ana. Mostre para o mundo o quão incrível você é. Obrigada, Ju, por tudo. Não sei o que faria sem você. Você nunca vai precisar descobrir. Agora vai. Ou você vai perder seu voo. O voo para Boston foi tranquilo. Usei o tempo para revisar minha apresentação mais uma vez, fazer anotações mentais sobre as perguntas que poderia receber. Quando o avião pousou, senti um frio no estômago que era parte nervosismo, parte excitação. Estava realmente acontecendo. O hotel era elegante, moderno, no coração de Boston. Meu quarto tinha vista para a cidade. E eu passei alguns minutos apenas olhando pela janela, absorvendo o momento. Estava em outro país, prestes a apresentar meu trabalho para alguns dos maiores nomes da cirurgia cardíaca mundial. Era surreal. O congresso começou na manhã seguinte. O centro de convenções era enorme, cheio de médicos de todos os cantos do mundo. Havia stands com equipamentos médicos de última geração, posters com pesquisas inovadoras, salas de apresentação com capacidade para centenas de pessoas. Eu estava maravilhada e intimidada ao mesmo tempo. Minha apresentação estava marcada para o segundo dia do congresso, na parte da tarde. Passei a manhã assistindo outras apresentações, fazendo networking, conversando com colegas. Conheci médicos da Europa, da Ásia, da América do Sul, todos compartilhando conhecimento, ideias, experiências. Era inspirador. Quando chegou a hora da minha apresentação, meu coração estava batendo tão forte que eu achei que todos conseguiriam ouvir. A sala estava quase cheia, cerca de 200 pessoas. Vi Dr. James Mitchell sentado na primeira fila, sorrindo encorajadoramente. Respirei fundo, subi ao palco e comecei. Bom dia, meu nome é Doutora Ana Paula Mendes, do Hospital São Lucas, no Brasil, e hoje vou falar sobre técnicas minimamente invasivas em cirurgia de válvulas cardíacas. As primeiras palavras foram difíceis, minha voz tremendo levemente. Mas conforme continuei, fui ganhando confiança. Falei sobre minha pesquisa, sobre os casos que tratei, sobre os resultados que obtivemos,
Mostrei vídeos de cirurgias, dados estatísticos, comparações com técnicas tradicionais. A audiência estava atenta, fazendo perguntas pertinentes, demonstrando interesse genuíno. Quando terminei, houve aplausos. Não apenas uma cortesia formal, mas aplausos entusiasmados. Várias pessoas vieram falar comigo depois, elogiando o trabalho, fazendo perguntas adicionais, pedindo meu contato para futuras colaborações. Dr. Mitchell foi um deles. Excelente apresentação, Doutora Mendes. Você tem um talento real para isso. Obrigada, Dr. Mitchell. Suas palavras significam muito. Sobre aquela conversa que tivemos por telefone, ainda está interessada em oportunidades nos Estados Unidos? Hesitei apenas por um segundo. Sim, definitivamente interessada. Ótimo. Vamos marcar um almoço amanhã. Quero discutir algumas possibilidades com você. No dia seguinte, almocei com o Dr. Mitchell em um restaurante sofisticado perto do hospital onde ele trabalhava. Ele foi direto ao ponto. Massachusetts General está procurando expandir seu departamento de cirurgia cardíaca. Estamos particularmente interessados em técnicas minimamente invasivas. Seu trabalho se alinha perfeitamente com o que buscamos. Está me oferecendo uma posição? Perguntei, tentando manter minha voz calma. Estou oferecendo a possibilidade de uma posição. Seria um fellowship inicialmente, com potencial para algo mais permanente. O salário seria substancial, você teria acesso a recursos de pesquisa incomparáveis e estaria trabalhando com alguns dos melhores cirurgiões do mundo. Era uma oferta tentadora, extremamente tentadora, mas também era assustadora. Significaria deixar o Brasil, deixar meus amigos, começar tudo de novo em um país estrangeiro. Posso pensar sobre isso? Perguntei. É claro, não precisa decidir agora. Mas pense seriamente. Você tem um talento raro, Doutora Mendes. E talentos assim merecem os melhores recursos para florescer. Voltei ao Brasil com a cabeça cheia de pensamentos. A oferta de Boston era incrível, mas significaria deixar tudo para trás. O Hospital São Lucas, onde finalmente me sentia estabelecida. Juliana, minha melhor amiga. O apartamento que acabara de me tornar meu lar. Por outro lado, era uma oportunidade única. Quantas pessoas recebiam ofertas de um hospital do calibre do Massachusetts General? Conversei com Juliana sobre isso na noite que voltei. É uma decisão difícil, ela disse. Mas, Ana, você tem que pensar no que é melhor para você. Não para mim, não para o hospital aqui, mas para você e sua carreira. Eu sei, mas tenho medo de estar fugindo, de estar tentando escapar de tudo o que aconteceu aqui. Ou talvez você esteja simplesmente perseguindo seus sonhos. Não há vergonha nisso. Prometi a ela que pensaria cuidadosamente antes de tomar qualquer decisão. E pensei. Por semanas, pesei os prós e contras. Discuti com o Dr. Henrique, que para meu alívio foi extremamente compreensivo. Ana Paula, se esta é uma oportunidade que você quer perseguir, não vou te segurar. Você merece o mundo. E mesmo que eu seja egoísta e queira te manter aqui, não seria justo impedir seu crescimento. Mas antes que eu pudesse tomar uma decisão final, algo aconteceu que mudou tudo. Foi uma terça-feira chuvosa quando recebi uma ligação de Dr. Roberto no meio da noite. Estava em casa, já dormindo, quando o telefone tocou insistentemente. Ana Paula, desculpe ligar tão tarde. É sobre Ricardo Almeida. Sentei na cama, completamente desperta agora. O que aconteceu? Ele deu entrada na emergência há 2 horas. Arritmia severa, quase teve uma parada cardíaca. Conseguimos estabilizar, mas ele vai precisar de cirurgia. E logo. Entendo. Mas por que está me ligando? Você sabe que eu não posso operar ele. Eu sei. Mas, Ana, ele está pedindo por você. Está apavorado e continua repetindo seu nome. Sei que é uma situação delicada, mas acho que você deveria vir. Não como médica dele, mas... Não sei. Talvez ele precise de um rosto familiar. Olhei para o relógio. Era 2 da manhã. Eu poderia simplesmente dizer não, desligar, voltar a dormir. Ricardo não era minha responsabilidade. Não mais. Mas algo no tom de voz de Dr. Roberto me fez hesitar. Estou indo, eu disse finalmente. Me vesti rapidamente e dirigi até o hospital. A emergência estava relativamente calma para um horário tão tardio. Dr. Roberto me encontrou na recepção. Obrigado por vir. Ele está na sala 3. Caminhei até lá, meu coração batendo forte. Abri a porta devagar. Ricardo estava na cama, conectado a vários monitores, uma máscara de oxigênio no rosto. Ele parecia frágil, vulnerável, tão diferente do homem que havia me dominado por tantos anos. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ana, ele sussurrou, sua voz abafada pela máscara.
Me aproximei da cama. Oi, Ricardo. Você veio. Dr. Roberto me ligou. Eu estou com medo, ele admitiu, e havia uma honestidade brutal naquelas palavras. Estou com tanto medo. Puxei uma cadeira e sentei ao lado da cama. O que os médicos disseram? Que eu preciso de cirurgia para corrigir a arritmia. Mas tem riscos. Eu posso não sobreviver. Os riscos são gerenciáveis, eu disse, caindo automaticamente no modo médico. Dr. Roberto é excelente. Você está em boas mãos. Eu sei, mas Ana, se algo acontecer, eu preciso te dizer algumas coisas. Ricardo, por favor, me deixa falar. Ele tirou a máscara por um momento. Eu fui horrível com você. Terrível. Te tratei como se você não tivesse valor, como se suas conquistas não importassem. Queimei seu diploma, pelo amor de Deus. Quem faz isso? Um homem inseguro, eu disse suavemente. Exatamente. Eu estava tão inseguro. Você era tão incrível, tão inteligente, tão dedicada. E eu me sentia pequeno perto de você. Então, ao invés de me tornar melhor, eu tentei te fazer menor. E isso foi imperdoável. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora. E a maior ironia é que agora, quando eu realmente preciso, é o seu trabalho, a sua carreira que eu tanto depreciei, que está me salvando. Eu dependo do plano de saúde do seu cargo. Eu dependo deste hospital onde você é chefe. Eu dependo de você. Você não depende de mim, Ricardo. Você depende de uma instituição médica que cuida de todos, independente de quem são ou do que fizeram. Mas você poderia ter recusado. Poderia ter dito não quando eu pedi para usar o plano. Ninguém teria te culpado. Mas você não disse não, porque você é melhor do que eu. Sempre foi. Ficamos em silêncio por um momento. Então ele continuou, sua voz fraca. Gabriela me deixou. Assim que ficou sério, assim que ficou caro, ela foi embora. Disse que não tinha assinado para isso, que queria um homem forte e saudável. Toda aquela paixão que ela jurava sentir evaporou no primeiro problema real. Não senti satisfação ao ouvir isso. Apenas tristeza pela situação toda. Sinto muito, Ricardo. Não sinta. Eu mereço. Eu te traí com ela. Te machuquei de todas as formas possíveis. E agora estou sozinho e doente e assustado. É karma, eu suponho. Ninguém merece sofrer, Ricardo. Nem você. Ele me olhou com uma expressão que misturava surpresa e gratidão. Como você consegue ser tão generosa? Depois de tudo? Porque eu escolhi ser definida pelas minhas ações, não pelas suas. E porque guardar raiva e ressentimento não ajuda ninguém, muito menos a mim mesma. Fiquei com ele por mais 1 hora, até que os sedativos fizeram efeito e ele adormeceu. Quando saí do quarto, Dr. Roberto estava esperando. A cirurgia está marcada para amanhã de manhã. Você pretende estar presente? Não como cirurgiã, mas sim, estarei no hospital. A cirurgia de Ricardo foi realizada pela manhã do dia seguinte. Durou 4 horas. Eu não participei. Seria impróprio em todos os níveis. Mas fiquei no hospital, trabalhando na minha sala, mas com parte da atenção voltada para o centro cirúrgico. Dr. Roberto me manteve informada por mensagens. Começou bem, progredindo conforme esperado. Complicação menor, mas sob controle. Finalizando. Quando finalmente recebi a mensagem, cirurgia concluída com sucesso, paciente estável, senti um alívio profundo. Não porque ainda amasse Ricardo, ou porque o perdoara completamente por tudo que fez, mas porque eu era médica. E médicos ficam aliviados quando cirurgias são bem-sucedidas, independente de quem é o paciente. Ricardo ficou na UTI por 3 dias, antes de ser transferido para um quarto regular. Visitei-o uma vez, brevemente, apenas para ver como estava se recuperando. Ele estava melhor, com cor voltando ao rosto, embora ainda fraco. Obrigado, ele disse quando me viu. Por tudo. Você já agradeceu, e você está bem, é isso que importa. Ana, você já decidiu? Sobre Boston? Fiquei surpresa. Como você sabe sobre Boston? Eu ainda leio as notícias médicas. Vi que você foi apresentar lá, e tem rumores no hospital sobre uma oferta de emprego. Ainda não decidi. Você deveria ir. Não deixe nada te prender aqui. Especialmente não memórias ruins de mim. Não são as memórias de você que me fazem hesitar, Ricardo. São as coisas boas que construí aqui. Minha carreira, meus amigos, minha vida. Mas você pode construir tudo isso lá também. E mais. Você merece o mundo, Ana. Sempre mereceu. Lamento ter tentado convencer você do contrário. Depois daquela conversa, passei dias pensando. Conversei com Juliana, com o Dr. Henrique, com algumas colegas de confiança. Pesei cada opção, cada possibilidade. E, finalmente,
cheguei a uma decisão.